Aleluia. Essa semana, acho que foi na madrugada ou da segunda ou da terça, não me lembro exatamente. Eu despertei na madrugada quase que falando 86. E eu não entendi bem o que significava. E o único livro da Bíblia onde eu poderia encontrar um capítulo 86 é o livro de Salmos. E desde então eu tenho meditado nesse capítulo. E o Senhor trouxe a palavra dessa noite a partir dessa leitura, dessa meditação. E eu queria convidar você desde já a abrir sua Bíblia aí no Salmo 86. Nós vamos fazer a leitura desse Salmo nessa noite. Nós vamos meditar naquilo que nos diz a palavra do Senhor no Salmo 86. Diz assim a palavra do Senhor: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Aleluia. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Queria convidar as crianças a estarem descendo com a nossa irmã Adriana. Elas vão ensaiar agora com a nossa irmã Adriana. Todas as crianças podem estar acompanhando a nossa irmã Adriana para lá para baixo para estarem ensaiando. Isso, acompanha aí a Júlia. Muito bem. Então, como nós estudamos e ouvimos e fomos ministrados na última semana, o nosso pastor esteve falando ao nosso coração a respeito de oração. Você se lembra bem que nós fomos ministrados a respeito da oração modelo, a qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E nós vamos hoje continuar aqui pensando um pouquinho a respeito de oração. Afinal, esse salmo é uma oração de Davi.
uma súplica de Davi ao Senhor. E eu queria que você prestasse atenção comigo àquilo que o salmista quer nos ensinar, aquilo que ele quer nos apresentar como verdades para a nossa vida. E a gente vai ver que esse salmo se trata de uma súplica, e onde Davi vai apresentar ao Senhor os seus desejos, os seus pedidos, mas também ele vai expressar toda a sua confiança no Senhor. E nós vemos que Davi começa exatamente assim o salmo, apresentando ao Senhor a sua súplica, os seus pedidos, as suas demandas. E Davi vai começando esse salmo, e eu queria chamar a tua atenção para os 4 primeiros versos desse salmo. A gente já leu o salmo todo, mas você deixa aí sua Bíblia aberta. Magal, tu me ajuda, tu bota só essa aguinha aqui, porque eu conheço a pessoa que está aqui na frente. Então, esse mexideu, Albânia, Bíblia, água, no mesmo lugar não vai dar muito certo. Obrigada, Magal. Então, a gente vai agora prestar atenção naquilo que a Bíblia está nos falando, nesses 4 primeiros versos. Eu queria chamar a sua atenção para 4 verbos que Davi expressa nesses 4 primeiros versos. No versículo 1, você vai ver Davi falando exatamente assim: inclina. Repita comigo: inclina. Exatamente. Davi se apresenta diante de Deus em súplica e ele diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me. Davi se coloca diante de Deus como alguém que tem algo a falar e sabe que vai ser ouvido. Ele diz ao Senhor: inclina. Senhor, volta a tua atenção para mim. Presta atenção. Ouve a minha súplica e me responde. Davi sabia que ele poderia recorrer ao Senhor, que ele poderia, em sua oração, apresentar a sua súplica ao Senhor. E tantas vezes nós estamos assim tão aflitos, nós temos súplicas, nós temos demandas, e muitas vezes a gente está querendo conversar, Magal, a gente está querendo procurar uma pessoa para que a gente possa desabafar, e é verdade que a gente não pode compartilhar a nossa vida com todo mundo. E às vezes, parece que a gente não encontra ninguém. Mas Davi sabia a quem encontrar. Davi sabia a quem recorrer. E ele se apresenta diante de Deus e ele diz: Senhor, inclina os teus ouvidos. Responde a minha oração. Davi começa a nos ensinar que nós deveremos saber a quem podemos recorrer. Você tem a quem recorrer. Você não está só. O Senhor responde a sua oração. O Senhor responde a minha oração. Davi, ele tinha plena consciência disso. A palavra do Senhor nos diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Sabe quando você dobra os seus joelhos? Quando você se coloca diante de Deus, a Bíblia diz que os ouvidos dele estão atentos ao seu clamor. Deus presta atenção em você. Deus conhece as suas necessidades. E por mais que algumas pessoas possam se levantar e me dizer e te dizer que aquilo que você está falando, está precisando, está suplicando, não seja tão importante, Deus não vai se importar com isso. Não é isso que a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor diz que Ele se inclina, que Ele atenta para o meu e para o seu clamor. E Davi sabia bem disso. Por isso que ele se coloca diante de Deus e diz: Senhor, inclina os teus ouvidos e responde-me. Mas o versículo 2 vai nos trazer um outro verbo que eu queria chamar a tua atenção. Diga comigo: preserva. Exatamente. Davi se apresenta agora diante de Deus e diz isso: preserva a minha alma. Preserva a minha alma. Aqui, literalmente,
Davi estava clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, salva a minha alma. Senhor, a minha alma, ela quer governar as coisas. Senhor, a minha alma, ela está agitada. Senhor, me salva de mim mesmo. Preserva a minha alma. De fato, me livra daquilo que a minha alma é capaz de fazer. A gente tem dito aqui por muitas vezes que nós somos seres espirituais, porque é assim que nos declara a palavra de Deus. Nós somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos em um corpo. Você não é governado pela sua alma, você é governado pelo espírito. Mas muitas vezes a minha alma e a sua alma se agita dentro de nós e ela quer governar. Ela sempre quer ceder às pressões, e as pressões são tantas. São muitas as pressões que nos advêm. Mas Davi sabia, ele já conhecia essa agitação de alma. E ele disse: Senhor, preserva a minha alma. Senhor, guarda a minha alma. Senhor, salva a minha alma. Senhor, eu não sou governado por ela. Me salva de mim mesmo. Preserva a minha alma. Tenha misericórdia de mim. E Davi nos diz no versículo 3, compadece-te. Diga comigo, compadece-te. Davi entende a sua situação. E ele primeiro diz ao Senhor: inclina. Depois ele diz: preserva. Depois ele diz: compadece. E eu quero que você entenda que um dos sentidos aqui dessa palavra que Davi está falando para o Senhor, de se compadecer, é ser compatível. Isso significa que Davi estava pedindo ao Senhor: Senhor, me substitua. Se conecte a mim. Seja compatível a mim. Sabe aquilo que Jesus disse assim: olha, eu estou aqui para substituir. Eu estou aqui para pegar o seu jugo e estou aqui para pegar o seu fardo. Porque o meu é suave e leve. E foi isso que Davi estava dizendo aqui ao Senhor: Senhor, se compadeça de mim. Senhor, me livra de mim mesmo, das aflições que me sobrevêm. Senhor, se coloque no meu lugar e me substitua. Eu quero o jugo do Senhor. Eu quero o fardo do Senhor. Davi sabia que ele precisava trocar de fardo. Mas quantas vezes nós insistimos em andar com o nosso próprio fardo? Quantas vezes a gente insiste em andar com o nosso próprio peso? Porque a gente acha que sabe resolver. Porque a gente acha que do nosso jeito é melhor. E a gente decide simplesmente não apresentar ao Senhor. Ou a gente vive naquele evangelho triunfalista em que a gente não pode reconhecer as agitações da nossa alma e a gente simplesmente diz: eu entreguei nas mãos de Deus, mas na realidade você não entregou foi nada. Você não tem a capacidade de ser humano a ponto de chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu estou aqui em aflição, eu estou aqui em angústia, a minha vontade de fazer era essa, mas eu sei que não é a sua. Troque a minha vontade com a sua, porque a sua é melhor. Era isso que Davi estava dizendo ao Senhor: Senhor, me substitua. Substitua as minhas vontades pelas tuas. Substitua o meu fardo pelo o seu fardo. E o último verbo que eu queria chamar a tua atenção, ele está lá no versículo 4, que é alegra. Diga comigo, alegra. Alegra. Davi estava dizendo assim: alegra a minha alma. Veja que isso é uma crescente, o que Davi está nos apresentando aqui. Depois dele pedir ao Senhor para lhe substituir, ele vai dizer assim: Senhor, agora não sou mais eu. Agora é o Senhor. Agora é o seu fardo. Agora é a sua vontade. E se é assim, não tem como a minha alma estar abatida. E se é assim, não tem como eu andar cabisbaixo.
Porque a própria palavra do Senhor nos diz que a alegria dele, né, Tiago? É a nossa força. É a alegria dele. Porque agora não é mais a minha. Porque agora não sou mais eu, mas ele me substituiu. A minha vida é a vida dele. A minha vontade é a vontade dele. Então, a minha alegria é a alegria dele. E quando eu encontro essa alegria, eu não sou mais governado e dominado pela minha alma. Ele alegra a minha alma. E Davi diz uma coisa tão interessante no final do versículo 4, ele diz assim, olha, alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Sabe o que significa isso aqui? Quando Davi diz que eleva a alma, ele está dizendo assim, olha, eu estou colocando a minha alma diante do Senhor no altar, para sacrificar. É para sacrificar a minha alma. É para sacrificar as minhas vontades. É para sacrificar os meus desejos. Só assim eu vou receber do Senhor a alegria que eu preciso. Porque não vai ser mais eu, mas vai ser o Senhor. Porque a minha alma é um sacrifício vivo. Não foi isso que o apóstolo Paulo nos orientou? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. O Senhor espera isso de mim e de você. Elevar a nossa alma diante dEle. Apresentar diante dEle a nossa alma como sacrifício no altar. Como sacrifício no altar. E assim, a alegria dEle é a nossa força. Sabe, mas o que me chama a atenção nessa súplica de Davi é que ele inicia essa súplica considerando os seus conflitos internos. E tantas vezes a gente está diante de Deus apresentando conflitos, não é verdade? Apresentando demandas. Mas a gente normalmente costuma apresentar as demandas que são externas ao Senhor. A gente começa a dizer, Senhor, tem misericórdia lá daquele trabalho, aquele patrão que está me perseguindo, aquele vizinho, aquele esposo, aquela mulher. E a gente começa a dar nome aos nossos problemas e todos eles parecem que estão fora de nós. Todos eles parecem que estão do lado de fora. Mas aqui, a gente vai aprender com Davi que os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. Eles moram dentro de você. Eles moram dentro de mim. Eu queria repetir a leitura do versículo 1 com você. Davi diz assim, inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Davi diz ao Senhor que está aflito e necessitado. Davi entendia que esses eram seus maiores inimigos. Aflição e necessidade. E talvez esses também sejam os nossos maiores inimigos. Aflição e necessidade. E eu queria que você entendesse comigo que um dos sinônimos de aflição é ansiedade. Será que você se identifica com isso? Sabe, a gente tem ouvido dizer que a ansiedade é o mal do século. Que as pessoas hoje vivem ansiosas. E isso não está fora da igreja. Muito pelo contrário. A gente vive essa realidade dentro do corpo de Cristo. A gente vive, aconselha e nós mesmos, como líderes, enfrentamos a ansiedade. E isso é um dos nossos grandes inimigos internos, assim como era do nosso salmista Davi. A ansiedade, ela vai falar para a gente de excesso de futuro, sabe? Você está sempre preocupado com aquilo que ainda nem aconteceu. Mas você já está angustiado com aquilo, você já literalmente está aflito. Ansiedade fala de uma vida governada pela alma. Você lembra da alma? Quando a gente anda ansioso, quem está governando é a nossa alma. Sabe por quê? Porque a nossa alma, ela é pragmática.
ela tem desejo por resultado. A nossa alma quer ver as coisas acontecerem, ela quer o resultado e quer logo. Mas nem sempre o resultado vem logo. Nem sempre o resultado acontece da forma que a gente esperou ou desejou. E quando não acontece, a alma fica destrambelhada. Ela fica literalmente ansiosa, aflita, e causa dentro de nós essa pressão que Davi chamou de aflição. E eu quero que você considere comigo que são muitas as pressões para que a nossa alma fique ansiosa, não é verdade? São muitas as pressões externas que vêm para agitar a nossa alma internamente. As pressões a respeito de profissão, a respeito de casamento, a respeito de conquistas de bens, e a lista não termina se a gente continuar falando. Mas a grande questão é que ela está aqui dentro. A ansiedade, ela é um inimigo interno que nós precisamos aprender a resolver, que nós precisamos aprender a vencer. E Davi listou isso como um inimigo, mas ele sabia que ele estava aflito, que ele estava ansioso, mas ele não era ansioso, ele não era aflito. Essa não é uma condição permanente. Você não deve aceitar isso como condição permanente na sua vida. Você não é ansioso. Você pode estar passando por um processo de ansiedade. Davi disse assim: a minha alma está aflita. Nessa noite, talvez a sua alma possa estar aflita. Nessa noite, talvez a sua alma possa estar ansiosa. Mas essa não é a sua condição. Isso não determina quem você é. Davi sabia conversar com a alma. E eu te aconselho a aprender a conversar com a alma também. Ele nos diz lá no Salmo 42, versículo 11. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Você ainda vai levá-lo. Você entende? Você precisa colocar a alma no lugar dela. Quando as coisas começarem a borbulhar dentro de você, quando a agitação interior começar a querer dominar e a dizer como você deve agir, você para e conversa com a alma e diz: por que é que você está abatida? Por que é que você está agitada? Espere em Deus. Você lembra que os que esperam no Senhor renovam as suas forças? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, alma. Fica tranquila. Nós vamos chegar do outro lado. Você precisa aprender que Deus não está tão interessado no resultado que a alma está. Ele está interessado no processo. Nós precisamos aprender a viver o processo. Mas Davi também fala, além da aflição, ele fala de necessidade. Ele diz: eu estou aflito e necessitado. E mais uma vez, essa é uma condição que Davi se encontra, uma condição de necessidade. E aqui eu queria que você compreendesse necessidade como carência. Isso faz sentido para você? Carência? A maioria de nós vivemos em situações de carência. E a maioria de nós traz para a sua alma agitação por causa da carência. Por causa das nossas faltas. Porque nós temos uma sensação de incompletude, a gente não se sente completo. E a gente quer algo que preencha essa carência, essa incompletude. E a gente, mais uma vez, quer jogar para fora aquilo que está dentro. Essa incompletude, e aí a gente quer resolver essa carência em relacionamentos, a gente quer resolver essa carência em conquista de bens, a gente quer resolver essa carência com a profissão, com um trabalho exagerado. Só que eu tenho que te dizer uma coisa, essa carência não se resolve assim. Davi sabia que as pressões externas não eram o real problema. A carência está dentro de nós. É verdade que muitos fatores podem contribuir para que você hoje se encontre no estado de carência, de necessidade. Talvez você tenha enfrentado uma situação de ausência de paternidade, e isso trouxe para você
carência. Talvez você sofreu uma perda repentina, isso trouxe para você carência. Talvez você sofreu algum tipo de abuso emocional ou até mesmo físico, e isso trouxe para você algum tipo de carência. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mesmo que nada disso tenha acontecido, eu e você podemos permanecer no estado de carência. Sabe por quê? Porque em nós mesmos, por nós mesmos, nós não somos completos. Não há completude em nós. A gente só se torna inteiro, a gente se torna completo na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente nele a gente se torna completo. Somente em Deus a gente encontra todo o preenchimento para essa carência. Sabe por que tantas pessoas estão frustradas com o casamento? Porque elas estão depositando no companheiro, no esposo ou na esposa toda a sua carência, toda a sua falta, toda a sua incompletude, e somente o Senhor é capaz de suprir essa necessidade. Não coloque esse fardo, esse jugo em ninguém, ninguém é capaz de suprir isso. Somente o Senhor é capaz de suprir isso. Davi entendia isso tão bem, que ele vai nos dizer lá no Salmo 42, versículo 1, que a sua alma, assim como a corça suspira por fontes de águas, assim ele deseja a presença de Deus. Sabe, era um desejo incessante. Ele diz assim, Salmo 42, versículo 1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Sabe o que é isso? É necessidade vital. Ninguém, nenhum animal, nenhum ser vivo vai sobreviver sem a água. Davi entendia que era uma necessidade vital a presença de Deus. Somente nele a minha, a sua carência pode ser completa. Somente em Deus a minha carência é preenchida. Somente em Deus. Somente em Deus. Mas você pode dizer, pastora, mas não tem como negar que as dificuldades externas existem. É verdade, elas existem sim, e a gente não está aqui negando elas. Nós não estamos negando as dificuldades externas. Elas existem, elas são reais, mas elas não vão te dominar, se você dominar a sua alma. Você entende? É justamente aquilo que a gente sempre ouve, aquilo que a gente sempre repete. Não é tanto aquilo que fazem com você, mas o que você faz daquilo que fazem com você. Sabe? Você tem que entender que as pressões externas, elas sempre vão existir. Os inimigos externos, eles sempre vão aparecer. Mas como eu reajo a isso é que vai determinar a minha vida. É que vai determinar para onde eu vou caminhar. Davi sabia exatamente disso, que eles existiam. Veja o que diz o versículo 14 do Salmo 86. Ele diz assim, ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Davi sabia que existiam inimigos externos. Davi reconhecia as pressões externas. E ele diz assim, olha Senhor, esses inimigos que se levantam contra mim, eles são soberbos e eles são violentos. Sabe o que Davi estava dizendo? Que os nossos inimigos, eles vêm contra nós querendo colocar a sua posição, sabe? Querendo impor a sua presença e querendo impor a sua força, porque eles vêm com violência, com a sua força física. Entende? Davi compreendia que eles existiam. E é assim que os nossos inimigos vêm sobre nós. Querendo nos derrubar, querendo nos acuar, querendo nos amedrontar. Mas a grande questão é, eles não consideram o Senhor. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Por que eles fazem isso? Eles não consideram o Senhor. Sabe o que isso significa? Primeiro, eles não sabem quem é Deus. Eles não sabem a soberania, o poder, a glória, a majestade do nosso Deus. E outra coisa, eles não sabem quem você é em Deus.
É por isso que eles se levantam contra você com soberba e violência. Às vezes eu converso com o Vanderlei e eu digo assim: eu morro de pena de quem fala mal de mim. Porque se ele soubesse com quem ele estava mexendo, era melhor que não falasse. Você está entendendo? Se teu inimigo soubesse com quem ele estava mexendo, era melhor que ele nem se aproximasse de você. Eles não consideram o Senhor, eles não conhecem o Senhor a quem você serve. Eles não conhecem o poder do teu Pai. Eles não conhecem a glória do teu Pai. É por isso que eles se levantam contra você. Mas a grande questão é: você conhece o Senhor? Porque os teus inimigos não conhecem. Mas talvez você também não conheça. Talvez você também esteja sendo governado pela sua alma, porque você não conhece o Senhor. Porque você não conhece o seu Pai. Porque a gente só confia em quem a gente conhece. Sabe, até hoje, eu e você podemos estar sendo governados pela alma por falta de conhecimento de Deus. Por falta de conhecimento do poder e da majestade que há no nosso Pai. Por isso que a gente fica agitado internamente e as pressões externas nos derrubam, porque internamente a gente é fragilizado. Só que a palavra de Deus nos diz que nós devemos andar por fé e não por vista, não por circunstâncias, mas por aquilo que está aqui dentro de nós. Talvez eu e você ainda não conheçamos quem nós somos, mas Davi sabia quem ele era. E ele fez um pedido extraordinário ao Senhor. Eu queria que você voltasse agora para o versículo 11. E veja o que Davi diz. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Você entende o que Davi está falando? Ele está dizendo: Senhor, me ensina o teu caminho. Senhor, me diz por onde eu devo andar. E eu vou andar nessa verdade. Quem é o caminho? Quem é a verdade? É Jesus. É nele que você deve andar. É nessa verdade que você tem que firmar os teus passos. Não naquilo que a tua alma te diz. Não naquilo que os inimigos querem te impor. Mas na verdade da palavra de Deus. Na verdade que Deus diz ao meu respeito e ao seu respeito. Daquilo que Jesus, o próprio caminho, a própria verdade e a própria vida conquistou por nós na cruz. Nós não vivemos pelas circunstâncias. Ele está dizendo: Senhor, me ensina o teu caminho e eu vou andar na tua verdade. Eu não vou vacilar mais. Eu não vou ser mais guiado pelas minhas pressões, porque a minha alma diz que não vai dar, que eu não posso, que eu não vou conseguir. Mas o Senhor me diz que eu sou mais do que vencedor. Meu irmão, você não é mais escravo do pecado. Você não está mais sujeito à escravidão do pecado. Você é filho de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que foi para a liberdade que Ele nos libertou. Ele te deu a oportunidade de você escolher obedecer. Você pode escolher obedecer ao Senhor. Você pode escolher andar na verdade. Sabe, porque muitas vozes vão se levantar e vão começar a dizer mentiras ao seu e ao meu respeito. Mas quando eu ando na verdade, quando eu não sou governada pela minha alma, isso não me abala. Porque eu sei quem Deus é. E eu sei o que eu sou e quem eu sou nele. Mas Davi não para por aí, ele diz: olha, dispõe-me o coração para só temer ao teu nome. A versão Almeida Corrigida e Fiel diz assim: olha, une o meu coração ao teu temor. Que o meu coração esteja unido ao teu temor. E temor aqui, minha gente, é se submeter completamente à vontade de Deus. É se submeter completamente à obediência à sua palavra. É se submeter completamente ao seu senhorio. Davi disse assim: olha, dispõe o meu coração
para só temer ao teu nome. Eu não vou mais temer aquilo que minha alma está me dizendo. Eu não vou mais temer a soberba do inimigo. Eu não vou mais temer a violência que ele me sobrevém. Porque eu só temo ao Senhor. Porque o meu coração está completamente inclinado ao temor do Senhor. Meu irmão, você não vive pelo que sua alma diz. Eu não vivo pelo que ela me diz. Porque ela estava me dizendo que eu não podia pregar hoje aqui à noite. Era isso que eu ouvia hoje à tarde. Você não pode. É isso que você ouve quando você está exercitando aquilo que Deus te chamou para ser. Você não pode, mas você vai parar. A quem você teme? Qual é a verdade? Qual é o caminho que você escolheu seguir? A palavra do Senhor hoje nos convida a lançar fora o medo, a lançar fora as pressões da nossa alma e escolher temer ao Senhor. Sabe, a gente vive uma vida tão desgovernada porque a gente não teme a Deus. Nós precisamos temer ao Senhor, nos submeter completamente a Ele. Sabe, é um caminho de obediência, é um caminho de renúncia, mas é um caminho de alegria, de satisfação plena nele. É um caminho de liberdade. Você não precisa ser cativo dos seus medos. Você não precisa ser cativo da ansiedade. Você não precisa ser cativo das suas carências. Você tem um Pai. Você tem um Deus que te supre em suas necessidades, em suas carências. Ele traz à sua alma a paz que ela precisa, porque Ele é a própria paz. E Ele está aqui nessa noite. Eu queria te convidar a você se colocar de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Eu queria que você já começasse a fechar o seu olho agora. E começasse a dizer ao Senhor: Senhor, eu vou aprender o teu caminho. Senhor, eu vou aprender que esse caminho é o próprio Senhor Jesus. Senhor, eu vou andar na tua verdade. A tua verdade que também é Ele. A verdade que me libertou. Senhor, eu vou unir o meu coração ao teu. Eu vou dispor o meu coração ao temor do Senhor. E eu não vou temer a mais ninguém. Eu não vou temer o que a minha alma me diz. Eu não vou temer a soberba do inimigo. Eu não vou temer a violência que me sobrevém. Porque o Senhor se inclina para mim. Porque o Senhor preserva a minha alma. Porque o Senhor se compadece de mim. E porque o Senhor me alegra com a sua alegria. Em Ti, Senhor, eu tenho plena satisfação. Em Ti eu tenho a minha identidade firmada. Eu sei quem eu sou em Ti. E eu escolho andar nessa verdade.